Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, os que estão entrando para nos acompanhar nesta live do programa Momento Jurídico com o Dr. João Pedro Lamana Paiva. Dr. João Pedro Lamana Paiva, titular do Cartório de Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre e presidente da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Sul. Ok. Então, como eu já estava falando enquanto lhe aguardava, nós vamos falar Sim. sobre a digitalização, não é, dos cartórios nesses tempos de Covid-19. O senhor vai falar tudo a respeito, quais os serviços que estão sendo, não é, disponibilizados pela internet aos usuários e aqueles que não são, aqueles que os usuários precisam ir até os cartórios, pois os cartórios não estão abertos. A prestação de serviço online ganha importância hoje também em todo o universo. Sim. Uma vez que a pandemia do coronavírus assombrou não só o Rio Grande do Sul, como o Brasil e também o mundo. E com isso, hoje nós estamos passando por algumas dificuldades. Será que nós estamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos em janeiro de 2020? Ou fevereiro? Acho que não. Já mudou. E mudou muito. E vai mudar ainda mais. Então nós vamos continuar fazendo, mas com um tipo diferente. As pessoas vão continuar trabalhando em home office, né? Teletrabalho. As reuniões que a gente faz mensais em Brasília, São Paulo, em virtude das atividades, não ocorrerão mais desta forma, certo? Então, Sim. Isso aí tudo é uma reengenharia em tudo. É verdade. E nós tivemos que também fazer uma reengenharia. Se adaptar. Mas veja bem, se adaptar também. Mas o que representa essa nossa atividade para a comunidade? Veja só, a Constituição de 1988, no artigo 236, estabeleceu que os serviços notariais e registrais serão exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Eu não sou dono dela, eu sou apenas um titular de um serviço. A atividade pertence ao Estado. É no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. O Estado é que comanda a atividade. E em comandar e ter essa forma de poder, digamos assim, delegar a atividade, certo? Veio em 1988 a Constituição. E aí ela estabeleceu um parágrafo primeiro, dizendo que lei regulamentaria essa atividade, de como iríamos exercer, porque mudou. Sim. Nós, de serventuários da Justiça, passamos a ser titulares de serviços notariais e registrais privatizados. E o que aconteceu? Surgiu a Lei 8.935. E pela Lei 8.935 foi estabelecido que notários e registradores, oficiais de registros e tabeliães, são detentores de fé pública e profissionais do direito. E o artigo 28 desta Lei 8.935 estabeleceu também que os notários e os registradores, tá? Eles perceberão emolumentos, correto? Tá? E gozam de independência. Veja bem, já em 94, pela Lei 10.931, os registradores de imóveis começaram a ter também autonomia, certo? Aquela lei estabeleceu a forma de retificações no registro de imóveis, que antes era pelo judiciário e continua assim querendo. Hoje ela é facultativa, hoje pode ser feito no registro de imóveis. Quer dizer que o que era do juiz também pode ser pelo registrador. Então ali, autonomia e independência. Seguindo mais adiante, houve em 2007 a lei do divórcio, da partilha, da separação, do inventário. Aí os notários também se tornaram também autônomos. Então, nós somos independentes, autônomos, mas conduzidos pelo poder judiciário. E aí, entrando já no sistema do registro eletrônico, lato sensu, devemos dizer que nós estamos trabalhando desde 2009. Lá se vão 11 anos. 11 anos, começou com a Lei
11.977. Aquela lei da Minha Casa, Minha Vida, e isso o governo deu, porque as pessoas buscavam. Dizem que eu tenho direito à moradia, mas quem vai me dar e aonde que está estabelecido? Aí nós vamos lá para a Constituição e ela estabelece. O artigo 5º, né? O 6º, direito à moradia. E isso foi dado. E nesta lei mesmo, Rejane, foi estabelecido uma forma de que se criaria um sistema de registro eletrônico, artigos 37 e seguintes da lei. Então, criou em 2009, já prevendo os registros eletrônicos no Brasil. E o que aconteceu? Deu um prazo de 5 anos. Por que deu um prazo de 5 anos? Porque esse Brasil é um continente, Brasil. Então, deu 5 anos. Chegou em 2014, o prazo estabelecido, nós começamos a procurar aonde que está o registro eletrônico. Não tínhamos. Mas o IRIB, juntamente com a ARISP, que é a Associação dos Registradores de São Paulo, já estavam trabalhando nesse sentido, mas não conseguiram. E por que não conseguiram? Porque nós temos no Brasil 5.570 municípios. Nós temos 8 milhões e 300 quilômetros quadrados de área. Nós temos 27, digamos assim, estado com o Distrito Federal. E nós temos 210 milhões de pessoas. E temos o maior centro de registradores do mundo, 3.297. E temos mais de 8 milhões e 300 mil notários. Eu estou fazendo esse relato, como era impossível estabelecer nesse continente todo um registro eletrônico. Se até hoje nós temos dificuldade com a internet. É verdade. Mas daí chegou, em 2015, a ministra Nancy Andrigues, que é gaúcha, né, elaborou um provimento de número 47. E aí, no provimento, estabeleceu o serviço de registro de imóveis será feito através do SREI, Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico. E disse nesse provimento, Rejane, já que não se podia criar um registro central no Brasil, certo? Que cada estado criasse a sua central compartilhada. Correto? E aí começou. Nós só tínhamos uma, a ARISP em São Paulo. Uhum. E diz o provimento, o estado que não puder agora criar, que se habilite naquele que já existe. Veio a lei 13.465. Que lei é essa? A lei que revogou a 11.977. A que substituiu, que é a lei da Minha Casa, Minha Vida, da regulação fundiária. Sabes que no Brasil temos mais de 50% da propriedade que está imatriculada, ela não existe para negócio, não existe para tributo, para impostos, etc. e tal. O Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Esse operador veio depois, logo em seguida, em 19, foi criado então também, através do provimento 89, tá? Estabeleceu normas, diretrizes para que funcione esse operador nacional. E essas diretrizes que foram estabelecidas lá, começou a ser trabalhado após esse provimento. E se criou, então, o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. Esse sistema operador teve eleição agora em 16 de abril. Aliás, perdão, 16 de maio. E foram eleitos as diretorias, conselhos e tal. Correto? O que eu quero dizer com isso? Essa sequência de atos aí, que gerou todo esse período de 11 anos atrás do sistema eletrônico, certo? O Rio Grande do Sul buscou a sua central em 2018. Começou a trabalhar e foi aprovado o provimento. E em 2019 é que surgiu, então, o provimento 33, do 2019, no sentido de que a central do Rio Grande do Sul estava funcionando para fazer os seus atos. E aí, então, aqui no Rio Grande nós temos a nossa central. Em função do operador nacional e de que quase todos os estados já têm as suas centrais e os que não têm podem se habilitar naquelas que têm, criou o CORE. O CORE é o Colégio dos Registradores de Imóveis do Brasil. E este CORE também agora tem lá uma central dos registradores de imóveis. Exatamente. Certo? Então,
quem quiser, qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, que quiser saber se a Rejane ou o Rogério tem algum bem imóvel, basta acessar lá, certo? Aí vem um mapa do Brasil e você busca qual é o estado que você quer. Clica ali. Qual e é o você... site, doutora Lamana? O site. É Colégio dos Registradores do Brasil.com.br, tá? Então, esse site que se criou é para isso, tá? Entendesse? E aqui no Rio Grande do Sul também a mesma coisa. A cada mês do período da pandemia, nós ganhamos 3 anos de vantagem. O que era para ser feito em 10 anos, Regiane, nós estamos fazendo em 3 para 4 meses. Acelerou. Veja só. Tudo foi acelerado. Tudo, viu? Quando aperta o sapato, a coisa vem. Entendeu? Aí funciona melhor, não é? Aí funciona melhor. E o que eu quero dizer em seguinte é que o judiciário, como nós fazemos parte do Poder Judiciário, e o judiciário também está ligado junto ao CNJ, então o Conselho Nacional de Justiça, esses dois, o CNJ, que é o órgão maior, e nós, a Corregedoria, trabalharam muito bem nesse período agora. Eles foram parceiros. Eles são dignos de elogio pelo que fizeram e investiram em nós, certo? Porque nós somos confiáveis. Considerando que os serviços notariais e de registro são essenciais para o exercício da cidadania, para a circulação da propriedade, para a obtenção de crédito com garantia real, para a prova de inadimplemento de negócios, de títulos, outros documentos da dívida, que chancela a fé pública, entre outros direitos. Todo o Brasil hoje já tem, certo, centrais e tem em todas as áreas. E qual é a primeira área que nós podemos falar que é de acordo com a lei? É a área do registro civil de pessoas naturais. Correto? Correto. Olha assim, registro civil é aquele registro da cidadania, aquele que registra as crianças, que registra os casamentos e hoje o óbito. Olha o site que tem, que é um site aberto, que dá todo o controle de hoje para acompanhar o que está acontecendo. Então, o Registro Civil de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul, a CRC, tá, tem a sua central. E aí, se a Rejane quiser saber aonde que nasceu o Rogério, certo? Ela vai acessar o site CRC, Registro Civil de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul, e vai se cadastrar e vai fazer a tua busca. Essa busca é gratuita, não paga absolutamente nada. E aí você faz a busca, dá todos os dados do Rogério, quando nasceu, quando casou, etc. e tal, e aí virá na tela aonde foi. Aí você vai pedir a tua certidão. E aí essa certidão, se ele nasceu em Cacimbinha, certo? A certidão virá para Porto Alegre. E aí você vai escolher dentre os 8 registros civis de pessoas naturais que tem em Porto Alegre, aonde você quer receber essa certidão, certo? E aí que você vai pagar essa certidão para fazer o teu registro. Aí nós temos o IEPRO, certo? O IEPRO é a Central de Protesto, correto? Esse instituto, ele foi um dos primeiros a inovar também. E ele tem também a sua central, aonde você acessa lá, se cadastra, e aí você pode, digamos, fazer uma consulta. Eu preciso fazer um empréstimo e eu quero saber se a pessoa que eu vou dar o dinheiro, se tem algum título protestado. Você tendo o CPF dessa pessoa, física ou jurídica, você acessa o site, a central, você cadastra e coloca o CPF ou CNPJ com o nome e vai aparecer se essa pessoa tem título protestado ou não tem. Realização do cartório. Jornal eletrônico. Antes você tinha, quando edital de protesto, de verificar os jornais da capital para ver se tinha no edital algum nome da pessoa. Hoje, olha a simplicidade da coisa, você vai lá na central todos os dias e verifica pelo edital se o nome dele está ali. Então nós temos Central do Registro Civil, Central do Protesto. Agora nós temos a Central do Registro de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas, certo? Que é a central nacional dos cartórios.
em que o Rio Grande do Sul agora foi contemplado, correto? E nós temos aqui também. Então, basta entrar nessa central, você se cadastra lá com o CPF, com o CNPJ, e aí você acessa e você vê qual é o serviço que você quer aqui dentro do Estado, inclusive para enviar documentos e tudo mais. Os serviços todos são essenciais, mas aqueles serviços de reconhecimento de firma, de documentos autenticados, esses são presenciais nos cartórios? Sim, esses são presenciais. É do CNB, é o Colégio Notarial do Brasil. E nós temos o Colégio Notarial do Rio Grande do Sul. Se você quer fazer um testamento, se você quer elaborar uma escritura pública de compra e venda, quer reconhecer, digamos, firma, autenticar um documento, pode ir, que o cartório está aberto, está dentro da programação. Agora, porém, inovado, que você pode fazer certos serviços, a maioria deles, através do sistema online, certo? Esse é o provimento 100, que foi criado agora no dia 26, foi assinado e publicado, estão discutindo aí. Então, no tabelionato de notas, os atos continuam muito bem, correto? E agora também poderá ser feito online ou através de teleconferência. Temos a central do registro de imóveis. Essa central, até o dia 26 de março, ela estava atendendo com pesquisa na central, certo? Como é que é essa pesquisa no central? É um serviço também gratuito, certo? Em que o resultado é instantâneo, é online, correto? E aí você pode fazer também pelo CPF ou pelo CNPJ. Você acessa crirs.com.br, aí vai abrir, você vai se cadastrar, fazer o teu cadastro e vai fazer a solicitação. Eu quero saber, perguntar se o nosso presidente do colégio registral tem algum bem imóvel, certo? Aí você tem o CPF dele, você acessa o CPF, pelo CPF, e vem todos os bens dele, tá? Tanto os atuais como os anteriores. Aí você acessa tal, e aí você faz o pedido da certidão. Aí você vai pagar as taxas e os emolumentos. Aí você faz o pedido, ele tem um imóvel lá em Bom Retiro, correto? E aí você quer uma certidão desse imóvel, e você mora em Porto Alegre. Você faz o pedido, e aí tu pede para ser entregue num dos 6 registros de imóveis de Porto Alegre, correto? Você escolhe. Muita agilidade, não é, doutor Lamana? Bastante. Aí nós temos também busca nos cartórios. Como é que é a busca? Eu não tenho CPF e não tenho CNPJ. Eu vou fazer o mesmo cadastro, tudo lá, e vou pedir para ver, tá, se Regiane Noche tem algum bem imóvel, teu nome. E aí vai ser feita a busca e você vai receber. Como é que é feito o pagamento disso aí? Ou você paga através do boleto, ou você paga através do cartão de crédito, ou o melhor, que é o que eu sugiro para todas as pessoas, que façam através de uma compra prévia. Eu deposito 300, 500 e aí eu vou usando. E quando tem 30, 40 ou 50 reais, já recebo o aviso. Ó, o seu crédito está acabando, correto? Muito bem. Aí nós temos a visualização de matrículas. A visualização de matrícula, essa visualização, você sabe o número dela. Você vai lá, faz o mesmo pedido, cadastra e você visualiza. Ela fica no teu sistema 24 horas, tá? Depois ela some. Então, se você não quer certidão, tu está no escritório, batendo uma petição para entrar em juízo, você quer saber se o Rogério tem algum bem imóvel, aí você entra ali e assina ali e faz, tá? Aí nós temos a solicitação de certidões, que é essa que eu já falei, físico. O que é o e-protocolo? O e-protocolo, ele permite, tá, que você protocole qualquer tipo de título, aonde você estiver, desde que você tenha uma internet, correto? Qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. E aí você tem um documento, esse documento é um daqueles que consta lá na Lei 6.015, artigo 221, mas são escrituras públicas, tá? Ou instrumentos públicos com força de escritura, ou instrumentos particulares, administrativos, títulos judiciais, são esses aqui.
Se você tem um título que é nato digital, todo ele digitalizado, você assinou digitalmente, você lavrou a escritura, tudo mais, o tabelião pode encaminhar e ele nasce digital e termina digital. Então, hoje, os registros, principalmente o registro de imóveis, ele está aberto e fechado, fechado e aberto. Aberto quando? Das 9 às 16, para recebimento de títulos físicos. Você pode continuar encaminhando títulos físicos. E aberto 24 horas, porque a central recebe através do e-protocolo, correto? Você procura ela e aí encaminha. E você pode também, se você não tem o título digitalizado, você não tem assinado digitalmente, você pode digitalizar esse título, enviar pelo e-protocolo, e aí no dia seguinte, ou 2 dias, melhor é no dia seguinte, você vai lá e entrega no cartório o físico, correto? E tem um outro sistema também. Você tem uma escritura pública, mas que não foi registrada ainda, mas foi lavrada em 2019, e agora você quer mandar pelo e-protocolo e tornar um nato digital. Aí você procura qualquer registrador, qualquer tabelião, e esse tabelião vai desmaterializar ela e vai encaminhar digitalmente, correto? Correto. E o instrumento particular, também, se você não tiver ele assinado, você pode encaminhar e depois vai lá para levar o original. Então, esse e-protocolo, ele entra a qualquer hora do dia, o funcionário está atento junto ao computador, controlando os que entram fisicamente e aqueles que entram virtualmente, e aí, todas as manhãs, quando abre o serviço, os primeiros títulos a serem protocolados são aqueles que ingressaram pela noite. E nós estamos de parabéns no Rio Grande do Sul. Os 228 registradores de imóveis fazem parte da central estadual. Um grande abraço e uma boa noite. Obrigada. Valeu. Obrigada a todos que nos prestigiaram. Uma boa noite a todos. Voltamos logo após os comerciais, sempre num oferecimento de Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. E Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. Fundação Escola Superior do Ministério Público, Educar para Melhorar o Mundo, e a APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Psicologia Jurídica em Destaque. Doutora Luciana Generali Barni. Olá, queridos telespectadores que me acompanham aqui neste espaço dedicado à psicologia jurídica dentro do programa Momento Jurídico. No nosso programa de estreia, na semana passada, eu introduzi o tema da importância da participação do psicólogo nos processos judiciais, especialmente na área de família. Abordei o tema da diferença entre o perito oficial e os assistentes técnicos das partes. Hoje, eu vou falar a respeito da perícia psicológica em si. A perícia psicológica ela é uma prova técnica solicitada no juízo, seja pelo próprio juiz, seja pelo Ministério Público ou pelas partes, toda vez em que existe a necessidade de conhecimento técnico para a tomada de decisão, o esclarecimento dos fatos no processo. E quando então que o conhecimento psicológico é necessário para a clarificação dos processos judiciais? Quando é necessário avaliar as pessoas e as relações, que são temas da psicologia. É por isso que no direito de família, em quase todos os processos, a perícia é necessária ou pelo menos bem-vinda. Por quê?
Porque a maioria dos processos de direito de família tratam das relações entre as pessoas, especialmente questões de regulamentação de guarda, convivência dos filhos com os pais e, como eu já falei na semana passada, alienação parental. Todos esses temas exigem uma análise minuciosa a respeito da personalidade dos atores envolvidos, da forma de vínculo e de interação ou relacionamento entre essas pessoas, do contexto em que elas vivem e diversos outros aspectos psicológicos relacionados à vida dessas pessoas envolvidas no processo. É importante, então, como vocês podem imaginar, que essa perícia seja feita de uma forma ampla, que ela se utilize dos mais diversos instrumentos disponíveis da área da psicologia para que se chegue a conclusões o mais próximo possível da realidade, que é o que nós buscamos num processo, que seja feita a justiça. Então, o papel do psicólogo é responder tecnicamente às questões legais envolvidas no juízo, sejam os quesitos apresentados pelas partes, seja a própria proposição do juiz quando solicita esta perícia. Então, hoje, eu quis dar uma ideia geral a respeito do quanto a perícia deve ser uma atividade ampla para que ela possa cumprir sua função no processo. Fico à disposição nas minhas redes sociais para esclarecer mais dúvidas e até a próxima. Muito obrigada!